Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Gênesis, capítulo 25. Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinram, Joksã, Medam, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abidá e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos de suas concubinas, e ainda em vida, afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Laai-roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael e os seus nomes, dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo as suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos. Então, ele expirou e, ao morrer, foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sur, em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Aram, e irmão de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: "Por que estou assim?" E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: "Há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto, e Esaú disse a Jacó: "Deixa-me comer desse guisado vermelho porque estou faminto." Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Então Esaú afirmou:
estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu e, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti. E confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas as terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Isaque respondeu: porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque já te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço, e também se desentenderam por causa deste. Por isso, deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Alzate, seu amigo, e ficou chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti, vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam.
e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Concluímos mais um dia da semana 3 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.